Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar do Timão? Olha só, tá definido o adversário na final do Paulista, hein? Vamos falar sobre o jogo contra o Barcelona também, porque tem uma mudança confirmada, tem a situação do Yuri Alberto e eu vou te colocar também o meu sentimento pro jogo. É. Rapaziada, deixa eu falar pra vocês que o Palmeiras está na decisão. O Palmeiras, o arquirrival Palmeiras. Já fiz análise aqui no canal, inclusive, né, da semifinal entre Palmeiras e São Paulo, choque rei, que aconteceu no Allianz, com um erro de arbitragem, né, que acabou culminando na classificação do Verdão, que chega a mais uma final em busca do tetracampeonato. E o Palmeiras é isso, né, gente? O Palmeiras é aquela coisa, se você deixa chegar, ele chega muito forte. É um time muito bem consolidado, que tem o acréscimo do Vitor Roque, que tem esse zagueiro Mikael muito interessante, e que tem, além de outros valores, né? O Rafael Veiga costuma ser decisivo, no momento decisivo. É um time que em casa sempre é muito forte, e é justamente esse primeiro jogo da final contra o Corinthians no Allianz Parque, provavelmente no próximo domingo. A federação ainda vai decidir direitinho, né, datas e horários. Mas primeiro jogo no Allianz, para 2 semanas aí, né, por conta da data FIFA, 1 semana e meia. E no dia 26 ou no dia 27 aí a gente vai saber a decisão na Neoquímica Arena. Gente, o Corinthians tem assim, uma ótima vantagem por decidir em casa. Mas é fato que o Palmeiras vai tentar garantir alguma coisa nessa primeira partida. Então, serão dois derbys alucinantes, por tudo que envolve, né? Essa rivalidade, esse reencontro. Os dois decidiram o campeonato em 2020, deu Palmeiras. Em 19, o Corinthians foi tricampeão paulista, seria tetra em 20, o Palmeiras não deixou. Agora o Palmeiras busca o tetra, coisa que só o paulistano foi no início do século passado, ou seja, na era moderna. Isso não aconteceu. Seria o primeiro tetracampeonato nesse formato, num formato mais recente aí do Campeonato Paulista. E o Corinthians tem a chance de impedir e decide em casa. Então, assim, vai ser espetacular, gente. Esse encontro vai ser fantástico. A gente vai ver o que vai acontecer. Tem aí o Vitor Roque chegando. Como eu disse, tem o Rafael Veiga, tem o Piquerez que está voltando, o Gustavo Gomes que já entrou nesse jogo contra o São Paulo. Tem o Emiliano Martinez que está jogando bem. E o Corinthians tem que ver o que vai acontecer na Libertadores, né? E tem essa ótima campanha no Paulista, ótimos resultados, líder máximo em pontuação, com o Rodrigo Garro já tendo feito seu primeiro gol contra o Santos, o Yuri também marcando, o Memphis jogando. Vai ser bonito de ver. Mas, como eu falei, tem a Libertadores ainda. Será que o Corinthians vai para esse primeiro jogo da final classificado depois de uma epopeia ou eliminado da Libertadores? E aí jogando uma luz alta, uma pressão muito maior no Campeonato Paulista, né? Porque Ramon Dias, eliminado da Libertadores, vai ter a última chance, imagino eu, de continuar no cargo nessa final, nessa decisão do Paulistão. Se ele perder os dois, né? Se ele cair da Libertadores e perder o Paulista, dificilmente ele seguirá no cargo. Então, vai depender do que acontecer também na quarta-feira. Ele eliminado vai para a Sul-Americana. E aí será que a diretoria vai pensar, não, vamos deixar porque tem outras competições a serem jogadas na frente, independentemente do que acontecer no Paulista. Será que uma coisa tem a ver com a outra? Enfim, o fato é que para esse jogo contra o Barcelona de Guayaquil, o Corinthians tem uma mudança já confirmada, que é uma pena, viu? Eu tô falando do Fabrício Angeleri, que é o novo lateral esquerdo do time, titular absoluto, por tudo que vem jogando, né? Mesmo em 2 partidas, mas já mostrou que realmente é um oceano de distância em relação aos outros laterais alvinegros, só que ele não está inscrito até então na Libertadores. Não pode. Ele só pode ser inscrito se o Corinthians avançar para a fase de grupos. Então, ele não vai poder jogar. E é uma pena, porque ele resolveu a parte da lateral esquerda do Corinthians. Com isso, tem o Matheus Bidu, que, assim, é um lateral que apoia, e muitas vezes até com certa qualidade, mas deixa muitos espaços defensivos. E o Barcelona de Guayaquil joga aqui, ó. Então, quando a gente imagina um cenário de um jogo em que o Corinthians precisa fazer 3 gols e não tomar nenhum, o Corinthians vai se expor naturalmente. E o Barcelona, naturalmente, vai esperar para espetar. Então, tô com um cutuque, como a gente fala, uma desconfiança de que talvez o Hugo
seja o lateral pelo lado esquerdo, justamente por essa característica defensiva. Eu só espero que ele não mexa tanto assim no esquema, que já não deu certo no jogo de ida, e o time que ele colocou diante do Santos me parece ser o ideal, com o Ranieri, o Martínez, o Carrilho, e aí sim você tem uma sustentação melhor, tanto para se defender quanto para uma liberdade maior para atacar. Não pensem que o Barcelona vai ficar se defendendo sentado na vantagem. Eles sabem que se fizerem um gol, a tendência é que a dificuldade, né, vai ficar ainda mais forte. Então, tem essa mudança. De resto, acho que ele pode repetir a escalação diante do Santos. E tem o Yuri Alberto, que tomou uma pancada gigantesca naquele lance do Zé Ivaldo, que ocasionou a expulsão do zagueiro do Santos, depois dele ter ido no VAR, né? O Matheus Candançan não expulsou no campo. Precisou do VAR para poder expulsar, mas expulsou. E o Corinthians informou que ele sofreu um trauma. O que é um trauma? É uma pancada, né? Não configurou uma lesão. Ele fez exames nessa segunda-feira e, mesmo assim, sem ter configurado uma lesão, ele vai tratando dia a dia, mas já iniciou uma recuperação para estar a pleno na quarta-feira. Tendência que jogue. O Yuri é um cara muito bem preparado para esse tipo de coisa, para lesões. Ele é um cara que se cuida muito. Você vê que raramente ele se machuca, exatamente porque ele tem uma estrutura muito boa, tem um staff que o acompanha. Então ele realmente escapou do pior. Outro jogador ali poderia ter tido uma fratura, uma lesão até pela gravidade do lance. Ele saiu já botando gelo, fez o exame detectou um trauma e agora é tratar, né? É tratar para que ele esteja a pleno na quarta-feira e a tendência é que ele jogue, tá? É isso que a gente tem para passar para vocês. E aí, para finalizar esse vídeo, eu queria falar sobre o meu sentimento para esse jogo. Eu não vou dar o meu palpite ainda, eu vou dar o palpite no vídeo de pré-jogo que eu vou publicar nessa terça-feira, né, de terça para quarta. Nesse primeiro vídeo aqui, eu só quero passar uma sensação para vocês que é basicamente uma sensação, é um sentimento, não tem. A partir de agora, o vídeo não contém nenhuma informação, só tem aquilo que, enfim, meu coração tá dizendo. E, cara, tá com uma cara de que o Corinthians vai passar. Tô falando sério, gente. Não tô falando isso aqui para gerar engajamento, porque eu posso até virar meme com isso, né? Né? Obviamente vão utilizar disso se o que eu estou falando não se confirmar. Mas eu tô com uma. Não tem nenhuma base, não tem nenhum embasamento, é isso que eu tô falando, porque o Barcelona tem uma vantagem significativa, preservou jogadores no fim de semana, tomou até 4 do Del Valle, jogou bem, né, em Guayaquil, e o Corinthians foi muito mal também, né? Então acho que as duas coisas elas se somam, porque o Barcelona, de alguns jogos que eu vi na temporada, e do ano passado inclusive, ele não é tudo isso que pareceu ser no Equador, dando um chocolate no Corinthians. Não é esse time. Mas eles se aproveitaram muito bem dos erros do Timão. O Corinthians é um time dentro de casa muito forte, isso sabidamente, pelo menos na gestão Ramon. Né? Há alguns anos tinha problemas, né? Tomava até 5 do Bahia. Perdia clássico, perdia para times que nunca tinha vencido lá, como São Paulo, como o Inter. Isso não acontece mais. Hoje o Corinthians consegue fazer valer o seu fator local. Então, o primeiro ponto de partida, talvez, né, me apegando em alguma coisa, algum fato, para tentar, digamos assim, traduzir o que eu estou sentindo, é de que o Corinthians é muito forte dentro de casa. Tem sido muito forte. Não tem jogado um futebol vistoso, como não foi contra o Mirassol, como não foi contra o Santos também, foi para o gasto, mas venceu e marcou 2 vezes em cada um desses jogos. Né? É um Corinthians que marca mais de um gol. Se a gente tiver um cenário de um gol cedo do Corinthians, por exemplo, vocês imaginem o que vai acontecer com esse estádio? Vocês têm ideia? Bom, vocês têm, né? Do que virará a Neoquímica Arena. Aí, os jogadores do Barcelona, cara, eles vão ter que ter um preparo muito forte. Porque aqui, ó, a tendência é, se esse gol sai até os 15, 20 minutos do primeiro tempo, irmão, esse estádio vai tremer. Se vira para o segundo tempo com 2-0, tem um segundo tempo inteiro para um golzinho. Ok, não pode tomar. E esse é o risco, né?
O Corinthians tem sido frágil defensivamente. Então, precisa trabalhar muito bem a defesa, a proteção à zaga, é não deixar os caras jogar, é não deixar os caras respirarem. O Corinthians vai precisar ter muito mais a bola. Ser agressivo. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês um giro de informações do Corinthians. Vamos projetar, vamos trazer aí as novidades da escalação entre Corinthians e Barcelona de Guayaquil na Neoquímica Arena amanhã a partir das 21h30. Mas antes de falar desse jogaço, de projetar a escalação, trazer as novidades, vamos falar um pouquinho só do jogo de ontem entre Palmeiras e São Paulo pelo Campeonato Paulista, pela semifinal. E o Palmeiras acabou aí classificando e fará a final com o Corinthians em 2 jogos. O primeiro tá para a FIFA decidir ainda, né? Será no Allianz Parque, e o segundo na Neoquímica Arena, na casa do Corinthians, cara. Mas eu queria dar um destaque para esse jogo, não tanto pelo jogo, e sim pela arbitragem. Foi uma vergonha o que a arbitragem fez com o São Paulo ontem. Um pênalti de Arboleda em Vitor Roque totalmente inexistente. Você percebe na jogada que o Vitor Roque, quando ele fez o corte, o Arboleda tirou a perna. Então não houve nada. Eu escutei vários especialistas da arbitragem comentar e achou um vexame, uma vergonha o que aconteceu ontem no Allianz Parque, e foi um lance decisivo, um lance que colocou o Palmeiras na final do Paulistão, buscando aí para ser, né, 4 vezes campeão paulista, tetracampeão, e agora o Corinthians pode aí também sair dessa fila de 6 anos sem conquistar título. Mas antes, né, desse jogo contra o São Paulo, o Corinthians tem amanhã na Neoquímica Arena, no Barcelona de Guayaquil, e precisa reverter um placar de 3 gols. Sei que não é fácil, mas contra o Santos, o Corinthians mostrou uma crescente muito boa, e eu dou uma ênfase aqui na escalação de Ramon Dias. Para mim, eles encontrou o Corinthians titular, né, que é Félix Torres na zaga e Gustavo Henrique na lateral esquerda, Fabrício Angileri, e no meio campo Raniel no lugar de Breno Bidon. Porém, amanhã contra o Barcelona de Guayaquil, o Angileri não estará em campo, porque chegou na última semana da janela, não foi inscrito a tempo. Então, caso o Corinthians se classifique amanhã pelo Barcelona, passa para o Barcelona, aí sim o Angileri poderá ser inscrito para o grupo da Libertadores. E Corinthians tem uma missão difícil, mas não impossível. A gente sabe a grandeza, o tamanho do Corinthians, o torcedor vai empurrar, muita gente tira no sarro, mas o Corinthians renasce da cinza. Então, se o Corinthians amanhã iniciar o jogo jogando contra o jogo contra o Santos, há uma possibilidade de conseguir essa classificação. Agora, o que não pode acontecer é jogar quando jogou no Equador, diante do Barcelona, porque um time totalmente apático, um time desatento, um time que sofreu um apagão em campo e por isso levou aquela goleada. E foi uma semana de muita pressão para Ramon Dias, porque tem uma ala corintiana, uma cúpula corintiana que quer que demite Ramon Dias, porque eles entendem que o Corinthians não tem um time tão ruim para passar por um vexame, uma vergonha dessa. Porém, ao final do jogo do Barcelona, lá no Equador, os jogadores se reuniram dentro do vestiário e discutiram uma discussão acalorada. Rolou aí conversa na mídia, né, que teve cadeirada. Fabinho Soldado desmentiu, falou que não teve cadeirada, não teve nada disso. Porém, houve sim uma discussão acalorada, porque é um grupo vencedor, é um grupo de craques, e eles querem ganhar, por isso que houve essa cobrança. Isso que o mais irritadinho era Memphis Depay, que cobrou a defesa acabou cobrando ele. O Corinthians se passa a sua construção, né, o seu diferencial se passa pelo trio Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. Quando esse trio não funciona, o Corinthians não é ninguém, porque são 3 jogadores extremamente inteligentes e habilidosos. Porém, eles estão vivendo uma fase que, posso falar assim, eles 3 estão embaixo. Memphis Depay
tem 2 gols só no Paulistão. Rodrigo Garro foi marcar seu primeiro gol na semifinal do Paulistão contra o Santos. E foi um golaço. Mas também não jogou tudo que sabe. Deu uma melhorada. Memphis Depay tem apenas 2 gols no Paulistão. E fez aquele cruzamento para o Roberto chegar chapando, fazendo 1-0 o Corinthians. Melhorou de rendimento. E o Roberto também foi oportunista, chegou, deu o que tá. O Roberto até que tá assim, numa crescente mais rápido do que o Memphis Depay e Rodrigo Garro. Então, a orquestra do Corinthians, o piano do Corinthians, assim funciona com esses 3 jogadores fazendo a diferença. E eles estão passando por uma fase muito ruim, por isso o Corinthians está muito embaixo. Mas quando o Santos deu uma melhorada, e amanhã, se esses caras tiverem uma noite inspirada e fizerem logo no início do gol 1-0, a Neoquímica Arena vai estar pulsando, a Neoquímica Arena vai estar empurrando. A torcida do Corinthians ela é incrível, a torcida do Corinthians ela ajuda, ela faz toda a diferença. Então será um grande jogo amanhã a partir das 21h30, com o Corinthians aí mirando essa classificação e domingo mudando a chavinha para enfrentar o Palmeiras aí, tentar aí trazer um resultado bom para a Neoquímica Arena, no mínimo um empate, né? E se sagrar campeão paulista, porque esse grupo aí é um grupo que só tem 2 jogadores do Corinthians que já foi campeão da camisa do Timão, que é o Romero e o Maicon. O resto não sentiu esse sabor ainda. Chegou o momento, o Corinthians precisa sair dessa fila e fazer 2 jogos aí contra o Palmeiras e contra o Barcelona Guayaquil extremamente perfeito para conseguir êxito. Infelizmente o Andileri não pode jogar, é uma baixa que o Corinthians vai ter, porque é um jogador, é um lateral assim de um nível extraordinário. O Corinthians, a administração do Corinthians, né, a diretoria acabou errando porque demorou a contratar. Nós precisamos também de um lateral direito, então vai fazer muita falta amanhã. Mas quando o Palmeiras, o Andileri estará, e o Roberto acabou fazendo exame de imagem porque levou a entrada dura do Zé Ivaldo dos Santos, porém só tomou uma pancada, não sofreu lesão nenhuma. Ele está perfeito, está se cuidando, está tratando e vai para o jogo amanhã e vai para o jogo contra o Palmeiras. Então, o Roberto, a boa notícia é essa, e o Roberto está pronto para fazer esse jogo aí e ajudar o Corinthians, né? E no meio campo do Corinthians, né? O Ranieri está performando muito bem, com certeza amanhã será ele o titular. Para mim, o Ramon Dias encontrou aí o time titular. E Ramon precisa vencer, porque são 2 jogos extremamente decisivos para Ramon Dias e sua comissão do Corinthians. Porque qualquer derrapada do Corinthians, Ramon Dias pega o seu boné e vaza. Perdeu contra o Barcelona, perdeu contra o Palmeiras, chance zero. Chance zero de Ramon Dias e sua comissão continuar. Lembrando a vocês que ano passado o Ramon Dias estava para cair. Lembra aquele jogo contra o Palmeiras? Que era o jogo da salvação dele? Ele foi e ganhou o jogo. E de lá para cá o Corinthians embalou e Ramon Dias continuou no Corinthians. Mas aquele jogo também era decisivo. Então tem 2 jogos extremamente decisivos para Ramon Dias. Se perder, tchau. Não pode perder se quiser continuar no Corinthians, porque há uma pressão muito grande, né, para demitir Ramon Dias, e Augusto Melo pediu até o jogo contra o Barcelona. Então tem aí esse jogo aí que é uma prova para Palilo, para Ramon Dias, né, pai e filho aí, pôr o Corinthians na frente. O Corinthians não pode ficar tantos anos sem ganhar título, não pode, tem que performar melhor. O Corinthians não estava conseguindo performar, um time que tem uma deficiência na defesa. Por isso que eu digo que a diretoria errou. O Corinthians era para ter contratado, como contratou um lateral esquerdo, era para ter contratado um lateral direito e um zagueiro. O Corinthians era o único time brasileiro que não havia ainda feito sequer uma contratação na primeira temporada de 2025. Fez apenas de Fabrício Angileri e acertou, porque é um baita jogador. Matheus Bidu, Hugo e Diego Palácio não terão chance no Corinthians enquanto esse cara tiver, porque joga muito. Nos ajudou os 2 jogos contra o Mirassol e contra o Santos. Fabrício Angileri foi extremamente decisivo. Ele fez 2 toques para 2 gols, né? E decidiu o jogo. Ainda ganhou de 1-0 contra o Mirassol. Aí cruzou para o Memphis Depay fazer 2-0 Corinthians.
Corinthians estava empatando com o Santos e Andileri cruzou para Rodrigo Gal fazer 2-1 Corinthians e garantir a classificação. E aí, fiel, o que vocês estão achando? Estão todos, assim como eu, otimista que a gente consegue aí êxito nesses dois jogos? Tanto contra o Palmeiras no domingo, quanto contra o Barcelona aí na quarta-feira? Deixe o seu comentário aqui no vídeo, deixe o seu like e a sua inscrição no canal. Obrigado!